Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, a tireoide. Não saia daí, voltamos já. No Viva Saúde de hoje, então, a gente conversa sobre tireoide. Vamos entender melhor qual a função, da tireoide e os mitos e verdades, esclarecer as nossas dúvidas a respeito desse tema. Antes de apresentar o nosso convidado, quero agradecer aqui os apoiadores, Maria Rocha, Unicred e Ortonil. E a gente recebe hoje no Viva Saúde, para tirar as nossas dúvidas, então, sobre esse tema, o Dr. Jorge de Faria Marasquim. Seja muito bem-vindo, doutor médico endocrinologista, Muito obrigado pelo convite. Eu espero que hoje a gente esclareça algumas dúvidas que com certeza vários dos nossos espectadores têm a respeito desse tema. Sim, é um tema que é bastante comum assim na boca das pessoas, né? Sim, as doenças da tireoide realmente são bastante corriqueiras, vamos dizer assim, que no rol das doenças elas sejam algumas são comuns, algumas são bem raras. Mas no imaginário popular as pessoas sempre perguntam, mas você tem tireoide? Né? Exatamente. Então as pessoas na verdade não se referem se tu tem a glândula tireoide ou não, mas elas se referem se você tem algum problema de tireoide. Né? Sim. Só para esclarecer, a tireoide ela é muito importante para o nosso desenvolvimento cerebral, principalmente nos primeiros meses de vida. Todo mundo tem a glândula tireoide, tá? Seria uma anomalia nascer sem, tá? E a tireoide, então, quando as pessoas se referem assim, tu tem tireoide? Não, as pessoas se referem ao fato de você ter ou não algum problema de tireoide, porque a glândula tireoide todo mundo tem, né? A tireoide, ela é uma glândula que está no pescoço, né? Em geral, né, ela está nessa região baixa do pescoço, tá? Ela não está aqui em cima. Então tem muita gente que confunde, né, doenças da tireoide com doenças do esôfago ou da garganta, porque embora a tireoide esteja no pescoço, ela não tem assim nenhuma comunicação física com a traqueia, que é por onde a gente respira, e nem com o esôfago, que é por onde passam os alimentos e a nossa saliva. Então, doenças da tireoide podem afetar esses dois órgãos? Podem, porque a tireoide é vizinha. Mas, em geral, as coisas que crescem na tireoide crescem para frente e não para trás. Então, assim, se elas crescerem para trás, é possível que elas apertem essas estruturas e a gente tem esse tipo de sintoma, mas isso é altamente incomum, tá? A tireoide tem a forma da letra H, tá? Então, ela tem dois lobos, um direito e um esquerdo, tá? E esses dois lobos se comunicam pelo istmo, exatamente como a letra H. E ela é relativamente pequena, em geral a tireoide pesa 10 gramas, né? Pode variar de 5 a 15 gramas, mas ela é pequena, né? E ela fica na região baixa do pescoço, né? Não fica na região alta. Ela fica um pouco abaixo, assim, uns 5 centímetros abaixo do gogó do homem, né? Então ali é onde a gente tem as cordas vocais. A tireoide, a gente tem que pensar assim, para o imaginário popular, a tireoide está para o corpo humano mais ou menos como um acelerador está para um carro. Tá? Então, o hormônio que a tireoide produz controla a velocidade com que as nossas células trabalham. Então, se eu tenho excesso de hormônio da tireoide, a minha célula vai trabalhar mais rápido e o meu corpo todo vai estar acelerado. Se eu tiver falta do hormônio da tireoide, o meu carro vai andar mais devagar, a minha célula vai funcionar mais devagar. Então, todos os meus processos metabólicos, né, que é de criar enzimas, criar proteínas, destruir proteínas, tudo vai estar lentificado. Então, os nossos sintomas também vão estar relacionados a isso, tá? Então, a tireoide controla o nosso metabolismo. Só que a gente tem que entender que o metabolismo do ser humano, ele não muda de um dia para o outro. Para o metabolismo mudar, demora meses, semanas a meses. Então, não é uma coisa que, eu vou acelerar o meu metabolismo de um dia para o outro. Não vai, tá? E se fizer isso, vai ter muito, muito problema, tá? Então, assim, o metabolismo é uma coisa, a gente tem que pensar assim, é como se fosse um navio em alto mar. Ele pode variar de velocidade? Pode, mas ele faz isso de maneira muito lenta. Ele pode acelerar? Ele também pode acelerar, mas também ele faz isso de maneira muito lenta. Então, as doenças da tireoide, dificilmente elas se manifestam por sintomas
esporádicos. Tipo assim, hoje eu tive um engasgo e amanhã eu não tenho. E no outro dia eu tive de novo, mas daí eu passei 2 dias sem ter. Não, isso provavelmente não é da tireoide. Se fosse da tireoide, tu ia começar a sentir devagarinho, ia começar a ter esse sintoma e o sintoma ia perdurar o tempo inteiro. Então é mais ou menos assim que as doenças da tireoide se manifestam. Por que ela está tão, talvez, essa questão do metabolismo, né? Mas é por isso, então, que ela está tão associada ao ganho de peso? Sim, isso, na verdade, vem da década de 60, tá? Ou seja, 60 anos atrás, onde se tinha a hipótese de que os indivíduos obesos tinham um metabolismo mais lento do que os indivíduos não obesos, tá? E como a tireoide controlava o metabolismo, entendeu? As pessoas achavam que existia uma relação entre a falta do hormônio da tireoide, ou seja, o hipotireoidismo, e a obesidade. Só que em biologia, a gente tem que lembrar assim, existe uma diferença entre associação e relação causa-efeito, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma fumaça e ela está sendo produzida por um fogo na churrasqueira, se eu apagar o fogo, eu acabo com a fumaça. Então, isso é uma relação causa-efeito. Se a falta do hormônio da tireoide está levando à obesidade, se eu repuser o hormônio da tireoide e deixar a tireoide funcionando normal, a obesidade tem que desaparecer. E não é isso que acontece. Então, existe uma associação, mas não existe uma relação causa-efeito. Tá? Então, na medicina, quando a gente vai tratar as relações causa-efeito. Tá? Então, por exemplo, uma relação que a gente conhece bem. Colesterol alto dá infarto. É verdade. Tá? Mas tem relação causa-efeito? Se eu baixar o colesterol, diminui o infarto? Diminui. Então, essa é uma relação causa-efeito. Essa relação entre hipotireoidismo e obesidade vem lá da década de 60, quando a gente, primeiro, não dosava os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide começaram a ser dosados assim, no sangue no final da década de 70. A gente dosava metabólitos dos hormônios tireoidianos na urina, que eram exames muito ruins. Nem se faz mais isso. Tá? Então, assim, a gente era não assim tinha... que se dosava naquela época, em 1960. Então, assim, as informações que a gente tinha naquela época também eram bem limitadas. Sim. A gente tem que lembrar o seguinte, a membrana celular foi descrita em 1953, que é uma dupla camada, que tem receptores. Então, assim, o tipo de conhecimento que a gente tinha molecular daquela época era muito, muito ruim. Então, assim, essa ideia de que, como a tireoide tem a ver com o metabolismo, e isso é uma ideia verdadeira, tá? Mas se achava que o obeso tinha um metabolismo diminuído. E depois a gente, com pesquisas no final da década de 80, se viu que não era assim. Ou seja, o obeso não é obeso necessariamente por causa do metabolismo lento. Não é. Inclusive, assim, tem vários estudos mostrando que quem está ganhando peso tem um aumento do metabolismo, para tentar compensar isso. Tá? Então, o indivíduo que é obeso, que está na fase de ganho de peso, tá? Ele aumenta o gasto calórico dele, tentando não ganhar tanto peso. Tá? Agora, o cara que já é obeso e está com peso estável há muito tempo, o gasto calórico dele é estável também. Tá? Então, e quando a gente perde peso, o nosso corpo também tenta diminuir o gasto calórico para não perder tanto peso. O nosso corpo ele é altamente adaptável. Tanto que pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, elas não perdem peso o resto da vida. E podem, inclusive, reganhar. Mas peso. o maior perda de peso é no primeiro ano. Por quê? Porque o corpo está se adaptando a essa nova realidade de ingesta calórica. Tá? Agora, enquanto as doenças da tireoide, né, as doenças da tireoide, em geral, elas acontecem ou por uma alteração anatômica da tireoide, ou seja, a tireoide cresce, tá? Ou tem nódulos, ou então a tireoide produz hormônio demais ou produz hormônio de menos. Tá? O que causa tudo isso? A gente tem várias causas, né? O hipertireoidismo, tá? Hiper é quando tem excesso da ação do hormônio tireoidiano, tá? Então, essa doença é mais rara, atinge mais ou menos 0,5% da população, então ela não é uma doença muito comum, tá? Tem muitos sintomas. Tá? Então, você tem que pensar assim, uma pessoa está com... Claro, depende da gravidade do hipertireoidismo. O hipertireoidismo leve pode não ter sintoma nenhum. O hipertireoidismo grave pode ter muitos sintomas. Né? Então, os sintomas do hipertireoidismo, a gente tem que pensar o seguinte. Se eu pegar uma pessoa e fizer ela subir 3 lances de escada o mais rápido que ela puder, quando ela chegar lá em cima,
ela vai ter todos os sintomas do hipertireoidismo. Calor excessivo, suor, coração disparado, palpitação, tremor muscular, cansaço, excesso de suor, vai estar super ligadona, Mas ativa. isso acontece, se tiver o hipertireoidismo, acontece sem subir os 3 lances de escada. Acontece parado e até dormindo. Tá? Por quê? Porque o metabolismo está sempre acelerado. Aquilo que a gente falou no início. Sim. Quando acelera o metabolismo, né, tem a hora que acelera e depois mantém. Então fica sempre acelerado. Então a pessoa sente coração disparado, palpitação, tremor, está sempre agitada, dificuldade de dormir, sempre cansada, tá? E isso constantemente, mesmo que tenha dormido 12 horas à noite, acorda de manhã cansada. Por quê? Porque uma pessoa com hipertireoidismo, mesmo parada, está correndo uma maratona. A célula dela, em vez de estar trabalhando na velocidade normal, ela está trabalhando numa velocidade super acelerada. Tá? Desproporcional com o que a pessoa precisa. Então, o hipertireoidismo, ele aumenta a fome e emagrece, que é a doença que todo mundo quer ter, né? Comer bastante coisa e emagrecer. Por quê? Porque o metabolismo está tão acelerado que mesmo que a pessoa coma um monte de coisa, o gasto calórico dela ainda é maior que a ingesta. Sim. E aí a gente pode perder peso. Mas o hipertireoidismo só leva à perda de peso em casos muito graves. E nesse caso, quais os riscos desse tipo de disfunção? O hipertireoidismo é uma doença grave, né? Pode levar à morte se não tratado, tá? Então a pessoa vai ficando cada vez mais hiperativa. É progressivo? Progressivo? Sim, em geral sim, mas depende da doença, tá? 80% dos casos de hipertireoidismo se deve a uma doença autoimune chamada doença de Graves, tá? Essa é uma doença que foi descrita em 1825 pelo Sir Robert Graves, que daí então deu o nome dele à doença, né? E essa é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico da gente, ele olha para a tireoide e acha que a tireoide é uma bactéria. E vai lá e ataca a tireoide. Só que esse ataque do sistema imunológico, em vez de destruir a tireoide, o tipo de anticorpo que o sistema imunológico produz ativa a tireoide. É como se tu estivesse andando na rua e alguém ficasse te empurrando para te andar mais rápido. Tu não quer andar mais rápido, mas essa pessoa está te empurrando, então tu está andando mais rápido. Então é isso que o sistema imunológico faz com a tireoide. Então a tireoide começa a produzir mais hormônio do que deve. Outra causa que é muito comum no Brasil, que hoje em dia tem um pouco menos, é o bócio multinodular, tá? Que é o bócio a qualquer aumento da tireoide. Então as pessoas mais antigas, né, elas lembram o Planalto Catarinense Gaúcho aqui, a Serra e tal, é uma zona de bócio endêmico. Tá? Então, antigamente a gente via muitas pessoas que tinham esse aumento do bócio. Então, quando a tireoide fica muito grande, com vários nódulos, ela pode não responder ao controle do corpo, produzir mais hormônio do que deveria, e dar hipertireoidismo. E com a iodação do sal que aconteceu a partir da década de 1960, o bócio, então, diminuiu bastante a sua incidência. Sim. Então, hoje no Brasil, a gente tem muito pouco caso de bócio por causa disso. Né? Então, uma medida que foi iniciada 60 anos atrás está mostrando, né, o seu benefício hoje em dia, que é o que a ciência já mostrava, né, que isso ia acontecer e realmente aconteceu. Foi intencional? Foi por conta disso? Sim, foi intencional. Todas as zonas do mundo que são longe do mar, o iodo é um elemento relativamente raro no nosso corpo e na natureza, mas ele é a base do hormônio da tireoide. Onde é que está o iodo? No mar. Tá? Então, os frutos do mar, a água do mar, os alimentos que vêm do mar são ricos em iodo. Então, zonas, né, de terra que são longe do mar, acima de 100, 200 quilômetros de distância do mar, né, são zonas que não têm contato com esses animais. Então, são zonas de bócio endêmico. Então, a África continental, a Ásia, a Eurásia, né, a Rússia, a Mongólia, a China, toda aquela região que é longe do mar, né, é uma zona de bócio endêmico. Aqui na América também, o centro do Brasil, que é muito longe do mar, né? Por falta do iodo. Por falta do iodo. Então, lógico, o iodo faz bem para o organismo. Na dose certa, sim. Tá? Então, a reposição de iodo que foi feita, que é feita, na verdade, pelo sal, adição de iodo no sal, né? Então, por isso que vocês vão olhar no supermercado, lá tem um pacotinho de sal iodado, tá? A gente pode comprar esse sal e usar, que é bom pra gente. E o consumo de frutos do mar também. Também. Agora, sim, o iodo em excesso, ele é tóxico para a tireoide,
tá? Causa doenças da tireoide. Então, assim, existe um corante chamado Lugol, tá? Que é uma solução saturada de iodo, que muita gente usa no intuito de repor iodo. Só que, por exemplo, a dose normal que a gente deve consumir de iodo por dia é de 100 a 150 microgramas de iodo. Isso é uma quantidade muito pequena, tá? Uma gotinha de Lugol tem 13 mil microgramas de iodo. Então, assim, uma gota de Lugol equivale ao todo o iodo que tu precisa por 5 meses do ano. Isso pode ser tóxico. Sim, tem gente que toma 2, 3 gotinhas por dia. Então, assim, em um mês a pessoa pode tomar a quantidade de iodo que ela precisaria por 10 anos. Entendeu? E isso não é armazenado de maneira inócua no organismo. Isso é tóxico para a tireoide. Tem uma curiosidade, assistindo o documentário sobre Chernobyl, né? Por que o iodo, então, está relacionado a essa questão da radioatividade? Isso é uma curiosidade, não tem diretamente a ver com o que a gente está falando, mas aproveitando a sua presença aqui, doutor. O acidente de Chernobyl, né? E também o césio, que ninguém fala muito, do césio 137 de Goiânia, também ensinou a gente muitas coisas sobre a carcinogênese do iodo radioativo. Várias substâncias na natureza têm isótopos que são radioativos e não radioativos. Então, vou dar um exemplo. O hidrogênio, que tem na água, a água é H2O, então o hidrogênio ele não é radioativo, mas ele tem 2 isótopos. O trítio, que é radioativo. Então, o iodo também tem um isótopo que é o normal, que não é radioativo, e tem o iodo 123 e o 131, que são radioativos, tá? Só que o tipo de radiação que o iodo emite é a radiação alfa e beta, tá? A radiação alfa é bloqueada por uma folha de papel. A radiação beta é bloqueada pela mão da gente. Então, são partículas radioativas que não têm grande grau de penetração, mas elas ficam no ambiente. O iodo é pesado, o peso molecular do iodo é grande. Então, o iodo, quando ele está no ar, ele vai precipitar nas superfícies. E o problema do iodo é esse, ele contamina as superfícies onde tu está. Né? Por exemplo, o plutônio e o urânio emitem raios gama, que essa é uma radiação que penetra que é a radiação da geração de energia. Então, essa radiação ela é ruim para nós, entendeu? Mas o iodo também é ruim, só que como é que o iodo faz mal para a gente? Quando ele é ingerido. Então, em Chernobyl, o que aconteceu? A nuvem radioativa ela se precipitou, né? Claro que existia a radiação do ar emitida pelos isótopos, mas existiam os elementos radioativos, né, que foram se precipitando em cima de mesas, de talheres, de pratos, de roupas, de camas, onde as pessoas então acabavam ingerindo esse iodo. E no corpo humano só tem 2 lugares que o iodo é captado: 99,9% pela tireoide e pelas glândulas salivares. Tá? 0,1%. Então, assim, o que aconteceu? As crianças com menos de 5 anos em Chernobyl que entraram em contato com iodo desenvolveram câncer de tireoide depois. Tá? As com mais de 5 anos, não. Então, mostrando que o iodo é carcinogênico para a tireoide quando a gente tem uma exposição precoce. Tá? Então, assim, em pessoas mais velhas, teve disfunção tiroidiana, hipotiroidismo e tal, mas não teve câncer de tireoide. Então, o aumento da frequência do câncer de tireoide foi nos indivíduos com menos de 5 anos de idade. Então, mostrando que nessa faixa etária, por exemplo, a exposição ao iodo radioativo ela é danosa para a tireoide. E mais velho, não. Momento curiosidade, né? Porque a gente ouve falar dessas ocorrências, né? E muitas vezes ficam as dúvidas, porque não há domínio do assunto. Mas, enfim, muito interessante esse esclarecimento. Doutor, tu estavas falando do hipertireoidismo, né? O que acontece no organismo, por que ele acontece, e então um quadro mais raro. É um pouco mais raro. Bem mais raro do que o hipo. O hipotireoidismo. O hipotireoidismo, sim, é uma doença muito comum. Afeta até 10% das mulheres acima de 60 mulheres? Das mulheres acima de 60 anos. Por que as mulheres são mais suscetíveis? Porque, assim, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo, a principal causa é autoimune. Tá? Então, assim... Também. No hipertireoidismo, a causa mais comum, que 80% é Graves.
E no hipotireoidismo, a causa mais comum, que é 99% dos casos, é o hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, tá? A tireoidite de Hashimoto tem esse nome porque foi um médico japonês chamado Hashimoto que descreveu o caso, tá? Nesse tipo de doença, o que acontece? Acontece um erro do sistema imunológico, ele vai lá e ataca a tireoide, só que esse ataque destrói a tireoide. Então faz a tireoide parando de funcionar com o tempo. Então no hipertireoidismo acelera a função da tireoide. Isso. E no hipo... Destrói a tireoide. Tá? E aí a tireoide vai diminuindo. No início, quando ela é atacada, ela incha, né? Qualquer processo inflamatório que a gente tem, né? Vocês pensam igual bater um braço. E fica aparente? 80% das pessoas que têm hipotireoidismo têm bócio, tá? Em geral, é um bócio pequeno, que não é aparente. Se a gente botar a mão e palpar, não chama a gente tanta consegue... atenção. Não chama atenção. Em alguns casos, pode haver um aumento exagerado da tireoide mesmo, e aí a gente tem realmente... A tireoide pode ficar visível, inclusive, e aparecer, mas isso não é o comum, tá? Pode acontecer o bócio, mas não é o comum, tá? Agora, o hipotireoidismo, como ele é autoimune, tá? Ele afeta, de causa autoimune, ele é muito mais comum em mulher do que homem. Mais ou menos 10 mulheres para um homem afetados, tá? Porque a gente sabe que, não sabe exatamente, a gente sabe que o sistema imunológico ele tem uma tendência genética, mas a gente sabe que deve ter alguma modulação do sistema imunológico pelos hormônios femininos, porque todas as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Essa questão hormonal, né? Não é só a tireoide, tá? Lúpus, artrite reumatoide, né? Miastenia, todas essas doenças autoimunes são mais comuns em mulheres do que homens, tá? Então o sistema imunológico da mulher deve sofrer, a gente não sabe direito como é que acontece isso, porque infelizmente assim, não existem modelos animais bons para estudar a imunologia. A imunologia dos animais, né, mesmo o macaco rhesus, que é o mais parecido com o homem do ponto de vista genético, ele tem um sistema imunológico muito diferente do nosso. Então a gente não tem modelos animais para estudar o sistema imunológico humano. Então o que a gente consegue fazer de experimento com o ser humano também é limitado, né, do ponto de vista ético. E como o sistema imunológico ele é um sistema de controle, qualquer coisa que tu fizer com ele pode afetar muito a vida do indivíduo, inclusive matar. Né? Então a imunossupressão é uma coisa que mata e mata bem rápido. Então a gente não consegue testar muito a imunidade. Então a gente não sabe direito por o mecanismo molecular especificamente. Certo. Tá? Mas o hipotireoidismo... Mas as mulheres então acabam sofrendo mais com isso. 10% das mulheres acima de 60 anos têm hipotireoidismo. Então é uma de cada 10. É muito comum. Tá? Os sintomas do hipotireoidismo também são muito comuns. Então, cansaço, fraqueza, sonolência, voz mais rouca, pele seca, inchaço, tá? Só que todos esses sintomas que eu estou te falando são sintomas muito vagos, que podem acontecer e podem estar relacionados a outros problemas também. Agora, os estudos mostram que quem tem hipotireoidismo mais frequentemente tem esses sintomas do que quem não tem hipotireoidismo. Mas a diferença é bem pequena, na faixa de 3%. Altera o apetite, não? Altera, mas o hipotireoidismo altera o apetite para menos. Tá? O hipotireoidismo diminui o metabolismo, mas também diminui a fome. Mas diminui o metabolismo também? Também, entendeu? Sim, claro. Mas diminui a fome também. Claro. Então é uma resposta completa. Assim como o hiper aumenta a fome, aumenta o metabolismo também. Sim. Tá? Então, tu pode ter aumento de peso com hipotireoidismo 2 quilos, só que esse aumento de peso não é por aumento de gordura. Vamos lembrar que a obesidade não é excesso de peso, é excesso de gordura. Então, o hipotireoidismo não leva ao aumento da gordura corporal. Tá? Ele leva ao aumento da água livre. E bem pouco. Retenção de líquido? Não é retenção de líquido, é aumento da massa de água livre. Tá? Então, assim, aí as pessoas se sentem um pouco inchadas. Só que, assim, para ter isso, a gente tem que ter uma alteração importante dos exames da tireoide. Tá? Hoje em dia, é muito fácil a gente fazer um exame da tireoide, coisa que não era fácil, por exemplo, 25 anos atrás. Tá? Então, hoje em dia, fazer um TSH, que é o exame que diz se tu tá mesmo com hiper ou hipotireoidismo, é fácil, tem em tudo que é lugar e é barato. 25 anos atrás era um exame que não tinha em todo lugar, era caro, demorava o resultado. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem um exame bastante confiável que diz qual é a função tireoidiana. Como está a tireoide? Como está a tireoide. Tem que pensar o seguinte, o TSH é como se fosse o velocímetro da tireoide. Então, eu quero saber se a minha tireoide está funcionando direito. Então, pede TSH. Isso entra no check-up, doutor? De quanto tempo precisa ser feito? A recomendação, assim, em pessoas assintomáticas,
tá? A gente não recomenda que faça TSH de rotina, tá? A gente vai fazer o TSH se tu tiver sintoma de tireoide, tá? Sim. Ou acima dos 40 anos, tá? Se tu tem história familiar de doença autoimune... A história familiar interfere. Interfere. 70% das pessoas que têm hipotireoidismo tem alguém na família que tem, tá? Então, assim, é bem frequente? Mas 30% não tem também história familiar, tá? Então, a recomendação é que a gente não faça esse exame de rotina, tá? No indivíduo que é assintomático, por exemplo, tu está suspeitando que ele possa ter hipotireoidismo, tá? Tu faz os exames e vão ver. Agora, assim, o indivíduo que tem sintomas que lembram hipotireoidismo, mas tem um exame normal, a gente tem que procurar outra causa para esse sintoma. O sintoma não é do hipotireoidismo. Certo. Doutor, mas o hipotireoidismo dá tudo isso. Sim, mas tem outras doenças que também dão. Entendeu? Mas com o exame normal, a gente não pode dizer que aquele sintoma é do hipotireoidismo. Tá? Porque o sintoma ele vem da falta do hormônio. Se o exame está normal, significa que a quantidade de hormônio que o indivíduo produz é normal para o corpo dele. Então, esse sintoma não está vindo da falta do hormônio. Sim. Tá? Agora, além desses sintomas todos, né, e vamos falar do hipotireoidismo, então, que é mais comum, quais as outras consequências desse distúrbio? O hipotireoidismo dificilmente vai ser um risco à vida do indivíduo, tá? Mas o metabolismo, né, mais lento pode, por exemplo, fazer tu te recuperar mais lento de uma cirurgia, porque demora mais tempo para metabolizar os anestésicos, né, diminui a cicatrização, tu fica mais lento, a tua memória diminui, teu capacidade cognitiva diminui, entendeu? Então tu fica, né, mais difícil para literalmente mais lento. Mais lento. Em tudo, entendeu? Só que assim, todos os sintomas da tireoide são reversíveis. Tá? Então, assim, tratando, entendeu? O indivíduo trata, tem o exame normal, o sintoma tem que desaparecer. Mas é considerado uma doença crônica? Ou Sim, é uma doença crônica. Tá? Ou seja, tem que tratar o hipotireoidismo tem que tratar o resto da vida. Para sempre. Tá? O hipertireoidismo depende da causa, mas frequentemente o hipertireoidismo é tratável do ponto de vista que a gente pode curar. Tá? O hipotireoidismo não, a gente vai tratar, vai normalizar a função tireoidiana dele, mas ele vai ter que tomar remédio o resto da vida. É que nem o indivíduo que tem pressão alta. Ele tem pressão alta, toma o remédio, a pressão fica normal. Se ele para de tomar o remédio, a pressão sobe. Então o hipotireoidismo é a mesma coisa, ele tem falta de um hormônio. Então a gente vai repor aquele hormônio na quantidade certa, né? E aí a gente vai deixar a função tireoidiana dele normal. Tá? O que se faz para prevenir estes quadros? Na verdade, assim, o que a medida preventiva mais importante é a iodação do sal, tá? Então, se a pessoa come um sal iodado e tal, ela já está prevenindo doença da tireoide, tá? Agora, é o sal que a gente compra no supermercado. No supermercado, sal comum. Não precisa ir atrás de um sal especial. Não. Inclusive, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que dar para as pessoas o sal iodado, porque o sal iodado é que garante a quantidade de iodo que a pessoa deve, né, ingerir por dia. Tá? A falta crônica do iodo, né, leva a bócio, tá, e hipotireoidismo. Doutor, mas tem pessoas que pensam assim, eu vou tirar o sal da minha alimentação por conta da hipertensão, enfim, quero evitar esse problema. Está criando um outro problema. Não necessariamente, assim, a quantidade que a gente recomenda de ingestão de sal por dia, que hoje em dia é bem baixa, tá? Já foi de 4 a 6 gramas, hoje em dia da ordem de 2,5, 2,3 gramas de sal por dia. Isso já é suficiente para evitar problemas a deficiência de iodo, tá? Então, assim, porque para ter deficiência de iodo, a gente tem que ter uma quantidade de iodo assim, muito, muito, muito baixa por muito, muito, muito tempo, tá? Então é uma coisa crônica que não desenvolve de um ano para o outro. Sim. É ao longo de décadas. Então, assim, realmente, assim, o cara que mora muito longe do mar, né? Vamos pensar assim, o cara lá na Mongólia, o mar mais próximo fica 3.000 quilômetros, entendeu? O cara lá no meio da África, né? Vamos pegar o mapa da África e ver mais ou menos como é que é o tamanho da África. O mar mais próximo é 2.000 quilômetros de distância. Bom, essa pessoa aí é que está em risco maior, tá? Então, a gente tem que ter essas questões. Né? A sobrecarga de iodo também pode gerar doenças autoimunes, né? Por exemplo, o Japão, que é uma ilha, né? E onde os indivíduos têm uma ingestão de frutos do mar muito maior que a média mundial, eles têm muito problema de tireoide pelo também excesso de iodo. Mesmo, a gente olha para o oriental, né?
para dieta oriental e pensa, puxa, né, dieta ideal, assim, frutos do mar todo dia e não tem problema de saúde, longevidade, enfim, mas tem esse detalhe, a ingestão excessiva de iodo. Sim. A recomendação, na verdade, assim, de frutos do mar para nossa dieta ocidental é 2 vezes por semana comer frutos do mar, tá? Lembrando não é todo que dia, entendeu? Então, assim, a recomendação não é que se coma frutos do mar todo dia, tá? Sim. É que lá no Japão é uma questão de necessidade, né? Então, se a gente for lembrar, 80% do relevo do Japão é montanha. Então, assim, para criar gado não dá. Sim. Então, onde eles podem comer tem é que pescar. Lançar a mão do fruto do mar, né? Ali onde eles têm a proteína é no fruto do mar. Sim, entendeu? Sim, Aí é uma questão de necessidade. A China, por exemplo, que tem um território muito maior, também tem uma costa grande, mas o fruto do mar não é tão presente quanto na cultura japonesa. Sim. Então, isso já seria uma forma de prevenir problemas da tireoide. A ingestão correta. Agora, assim, a prevenção da doença autoimune a gente não tem como fazer. Tá? Doutor, eu posso tomar uma loteria. Porque, na verdade, assim, o fator... a gente sabe que tem uma base genética, então tem um indivíduo que é predisposto, tá? Mas o gatilho, o que vai desencadear essa autoimunidade, a gente não sabe direito o que é. Tá? Então, esse é o problema. A hora que a gente souber qual que é o gatilho, ou os gatilhos, que provavelmente tem muito mais que um, aí a gente vai poder, né, ter uma estratégia de prevenção de doença autoimune da tireoide muito mais eficaz. Mas no momento, o mais eficaz que a gente pode fazer é a gente ter uma ingesta adequada de iodo. Sim. E saber que é reversível, né? Que com o devido tratamento... É uma doença que, assim, tratando, a gente vai viver muito bem com ela, né? E sem os sintomas associados tanto ao hiper quanto ao hipotireoidismo. Doutor, falando de câncer de tireoide, é bastante comum esse tipo de câncer? Não, assim, vamos pensar assim, o nódulo de tireoide, ter um nódulo na tireoide é muito comum, tá? Vamos pensar assim, a pele envelhece formando rugas, a tireoide envelhece formando nódulos. Então, assim, para te ter uma ideia, 25% das mulheres, 50% das mulheres acima dos 60 anos têm nódulo de tireoide, é uma de cada 2. Tá? Então, se tu pegar a população inteira de Tubarão aqui, feminina, acima dos 50 anos, botar no estádio de futebol, tá? E fazer ultrassom em todas elas, metade vai ter nódulo de tireoide, tá? Então, ter nódulo de tireoide é muito comum, isso não necessariamente quer dizer que eu tenho câncer de tireoide ou que eu vou ter câncer de tireoide. O nódulo de tireoide ele é muito frequente. Então, a gente tem que distinguir qual é o nódulo que é perigoso do nódulo que não é perigoso, tá? O câncer de tireoide não é um câncer comum. Se a gente for listar os cânceres por ordem de frequência, o câncer de tireoide em geral está assim, 21º, 23º mais comum, ou seja, ele é um câncer raro, tá? Bem raro, tá? Então, assim, ele não é comum, né? Não existe... Que bom, né? Ele não é comum, mas ele é um câncer bastante tratável. Eu te diria assim, existem 4 tipos de câncer de tireoide, o papilar, o folicular, o medular e o anaplásico. O anaplásico é extremamente grave, mas é muito, muito raro. Tá? Menos de 1% de todos os cânceres de tireoide são anaplásicos, né? Mesmo quem é especialista na área... Eu, por exemplo, me lembro de ter visto 3 casos de câncer anaplásico de tireoide. Então, assim, são cânceres muito, muito raros. Muito, muito agressivos, mas muito raros. O carcinoma papilar de tireoide, que é 90% de todos os tipos de câncer, é um tumor muito indolente. Ele cresce, assim, ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Mas ele é sintomático? Ele consegue, em geral, se consegue identificar precocemente? Ele não. Como é que a gente identifica o câncer de tireoide precocemente? Pelo nódulo. Tu vai, notei um nódulo no pescoço. Palpando. Tu vai investigar e ver assim, tem um nódulo. É um nódulo da tireoide. Não é aqui, né? Lembrando que não é aqui, porque aqui... A gente tem que diferenciar linfonódulos populares ínguas, tá? Que a gente tem em todo o pescoço. Né? Que pode, muitas vezes, estar um pouquinho mais... Que pode inflamar por doenças da boca, infecção da garganta, né? Até espinha da pele, infecção do dente, brinco... Né? Porque as ínguas são as defesas do organismo.
Então, se eu estou escovando os dentes, machuco a gengiva, entra uma bactéria ali, vai ter uma íngua que vai inchar aqui, porque eu estou brigando com a bactéria que entrou por ali nessa íngua. Isso não é o nódulo da tireoide, mas é o nódulo do pescoço. Sim. Tá? Então, quando a gente palpa aqui a tireoide e vê que tem um nódulo, a gente vai fazer um ultrassom, ver qual é a característica desse nódulo. Tá? Hoje a gente tem critérios bem estabelecidos para saber assim, quais são os nódulos que têm risco de ser malignos, que são totalmente benignos. No ultrassom é possível identificar. O ultrassom sugere. Tá? Sugere os malignos e os benignos. Então, os que são malignos a gente vai puncionar. A gente punciona, né? Faz uma punção. A punção é diferente da biópsia. A gente vai lá, põe uma agulha no nódulo e aspira células daquele nódulo. Tá? A biópsia a gente tira um pedaço daquele nódulo. Tá? Como a tireoide ela é muito próxima da traqueia e da artéria carótida, a gente não pode fazer biópsia. Porque se a gente fizer biópsia, pode ser que a gente tire um pedaço da traqueia ou então da carótida. Aí o paciente pode morrer ali na hora. Então a gente não faz biópsia da tireoide, só faz punção. A punção é aspirativa, então a gente aspira, é como tirar sangue. Só que em vez da agulha ir no braço, vai no pescoço. As pessoas ficam muito preocupadas, a agulha no pescoço vai doer muito, mas não dói. Tá? Dói tanto quanto tirar sangue. Tá? Então eu faço um desafio para os nossos espectadores, belisca o pescoço e belisca aqui a fossa cubital quando tira sangue, tu vai ver que dói mais o braço. Tá? A região anterior do pescoço ela é pouco inervada. A região posterior, sim, é muito inervada. Então, daí a gente sente muito. Se beliscar a nuca e beliscar aqui na frente, a gente vai ver que é bem diferente. Interessante essa informação, bem-vinda. Então, que todo mundo fica muito apavorado. Assim, ai, doutor, uma agulha no meu pescoço. Ai, meu Deus, as pessoas acham que vai furar, que vai sair sangue. Não, a gente faz essa... E é rápido? É muito rápido. A gente faz esse exame com auxílio do ultrassom, entendeu? Então é impossível errar a punção, porque tu tá puncionando um negócio que tu tá vendo. Sabendo exatamente onde tá. Né? No ultrassom a gente vê a agulha, a gente vê o nódulo, a gente vê a agulha entrando no nódulo. Então, assim, acidente de punção com ultrassom é quase zero. A não ser que a pessoa se mexa, entendeu? Porque ficou com medo de alguma coisa, entende? Mas o procedimento em si é um procedimento muito seguro, tá? Rápido. Claro, o resultado demora, porque ele vai para análise anatomopatológica, né? Tem que fazer a lâmina, corar e tal, isso demora alguns dias, depois tem o resultado, tá? E aí vai se identificar se ele é benigno ou maligno. Mas assim, menos de 5% dos nódulos de tireoide são malignos, tá? Então a grande maioria dos nódulos de tireoide são benignos. Tá? Então, o fato de você encontrar um nódulo de tireoide é uma coisa bastante ansiogênica. Tá? As mulheres fazem muita relação de nódulo de tireoide com nódulo de mama. Tá? Então, câncer de mama é o câncer mais comum em mulher. Vem de um nódulo. Então tireoide também. Logo... A gente associa e faz essa associação livremente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E já que tocasse nesse assunto do câncer de mama, doutor, tem um exame de rastreio, que é a mamografia. E aí vem aqui um outro mito ou verdade, né? A mamografia feita com a frequência indicada para a prevenção do câncer de mama, que é anual, pode causar, aquela radiação que se recebe, pode causar ou não causar? Ou isso é mito, verdade? Enfim. Não, assim, uma causa de câncer de tireoide, de disfunção tiroidiana, é irradiação sobre a tireoide. Tá? Essa irradiação pode vir de qualquer exame de raio-x. Tomografia, mamografia, qualquer coisa. Ressonância odontológico? Também. A ressonância, tá? Não, porque a ressonância não envolve radiação ionizante, tá? Mas assim, todo indivíduo que for fazer qualquer tipo de exame de raio-x, ou seja, que tenha radiação, ele tem que usar o protetor de tireoide. Existe o protetor de tireoide, assim como existe quando a gente vai fazer, por exemplo, um raio-x do joelho, pode usar o protetor para o resto do corpo, que é um vai expor assim, só a região que precisa. É um casaco de chumbo, vamos dizer assim, que bloqueia o raio-x, tá? Claro que hoje em dia as máquinas de raio-x são muito mais modernas do que antigamente. Por exemplo, né, essa máquina que teve o acidente do Césio lá, hoje em dia nenhuma máquina tem isótopo radioativo dentro. A gente gera um eletroímã que gera radiação. Então, na máquina não tem substância radioativa. Tá? Então a gente vai usar o raio-x só na hora que a máquina estiver ligada, produzindo o raio-x, entendeu? Tem a dosagem também de radiação, né? Tem a dosagem de radiação, mas assim, a dosagem de radiação ela é mais importante em quem faz radioterapia,
para câncer, tá? Que aí existe digamos assim, uma dose limite que a gente deve usar. Porque assim, eu posso usar a radiação para matar um câncer, mas se eu usar demais, eu posso provocar um outro câncer na área irradiada, né? Por exemplo, eu posso matar o câncer de pulmão e dar um câncer na musculatura aqui do peito por onde o raio-x passou, se eu for usar uma dose muito alta. Entende? Então a dose da radiação é mais importante na radioterapia. Nos exames diagnósticos que a gente faz, tomografia, raio-x, essas coisas assim, a dose de radiação é pequena, tá? A gente não tem que se preocupar em ficar doente por usar esses métodos diagnósticos, tá? Porque, para ter uma ideia, assim, a gente precisa tomar mais de 2.000 raios-x de tórax para ter um risco de exposição excessiva, entendeu? A radiação. Ninguém faz na vida 2.000 raios-x, nem que tenha doença de pulmão. Eu fico pensando em quem trabalha com isso, né, doutor? Claro, que está exposto. Né? Mas daí eles mas usam também tem EPI. a sua proteção. Daí eles usam equipamento de proteção individual. Sim. E todo mundo que trabalha com radiação é, por lei, obrigado a usar um dosímetro. E esse dosímetro ele é medido toda semana, todo mês, para ver quanto de radiação tu entrou em contato. Entendeu? Sim. Se tu entrou em contato demais com a radiação, tu vai ter que ser afastado do trabalho, né? Os protocolos Ou seja, tem todo um cuidado existe envolvido. Toda uma segurança. Agora, lembrando novamente da mamografia, usar colar. É como se fosse assim, ó. É um colar mesmo. Que é muito simples, né? É um colar mesmo que tem uma plaquinha assim, ó. Que é protegendo retangular, que protege a área da tireoide. Tá? Então, todo o equipamento de todo lugar onde faz raio-x tem esse equipamento. É só, eu quero botar o protetor da tireoide. Ou seja, é muito mais benéfico fazer o seu exame de rastreio. Sim, não existe justificativa para não fazer mamografia por causa disso. Tá? Sim. Não existe justificativa. Tá? Então, assim, a mamografia tu vai fazer uma vez, 2 vezes uma vez. Sim. Então, assim, aí tem uma periodicidade, então tu não vai fazer tantos exames assim, tá? E tu não vai receber tanta radiação assim, tá? O maior problema realmente de radiar a tireoide são pessoas que têm linfoma ou leucemia, tá? Que são cânceres onde a gente tem que fazer irradiação do neuroeixo, ou seja, o cérebro mais a coluna vertebral. Daí, como a gente tem a coluna aqui atrás, a gente não consegue proteger a tireoide desse tipo de radiação, tá? Mas daí todo mundo, né, claro que teve linfoma ou leucemia e faz radioterapia quando vai no médico e a gente levanta a história do paciente. O paciente vai dizer, não, doutor, eu tive linfoma quando tinha 5 anos de idade, fiz quimioterapia, radioterapia, entendeu? Então vamos ver a tua tireoide, vamos fazer ultrassom, ver se não tem nódulo. A gente cuida do indivíduo que foi irradiado, né? Faz esse monitoramento. Então, mas neoplasia secundária a isso não é comum, tá? Certo. Não é comum. Não é uma preocupação que as pessoas têm que ter, ou, não vamos fazer o tratamento porque pode. Não, faz o tratamento porque câncer, né? Então, o tratamento que está fazendo é para curar o câncer. Sim, né? Então, a gente tem que fazer porque é necessário. Doutor, encerramos essa conversa por aqui, mas eu quero te agradecer por mais uma aula aí, né? E a tireoide realmente está na boca do povo, mas é importante esclarecer todos esses pontos relacionados a ela. Mitos, verdades e realmente o que tem que preocupar, né? Só um aviso que eu gostaria de dar que é importante, assim, o tratamento do hipotireoidismo é com o hormônio da tireoide, né, que é a levotiroxina, que é o T4. E muitas pessoas já tentaram usar esse remédio para emagrecer, o uso inadvertido de hormônio da tireoide, tá? Isso perde peso? Perde, porque causa uma doença chamada hipertireoidismo. Tá tomando hormônio em excesso. Tá? Só que o hipertireoidismo ele faz a gente perder gordura, mas perde muito mais músculo do que gordura. Então a gente, na verdade, vai perder peso e ficar mais obeso. Porque a proporção entre gordura e músculo, a gente perde mais músculo do que gordura. E aí a gente vai ficar com mais gordura em relação ao músculo, a gente vai ficar mais obeso e não menos obeso. Ou seja... Então a gente não deve nunca utilizar o hormônio da tireoide para perda de peso. Tá? Isso, vou te dizer que nos últimos 5 anos tem sido menos frequente. Mas o uso de hormônio da tireoide para emagrecer era uma coisa muito, muito, muito frequente. No Brasil e no mundo inteiro. Tá? Então a gente não deve utilizar essa medicação com esse fim. Sim. Porque a gente perde peso, mas não emagrece. Né? Vamos lembrar que a obesidade é excesso de gordura e não excesso de peso. E as consequências disso? São muito ruins.
Né, o hipertireoidismo pode dar arritmia cardíaca, além dos sintomas, né, pode dar arritmia cardíaca, cansaço, perda de massa óssea. Então, as pessoas que usam o hormônio tireoide ficam com hipertireoidismo por muito tempo, elas têm um risco aumentado de arritmia ventricular, supraventricular e também de perda de massa óssea. Tá? Então, tem mais risco de osteoporose, fratura e outros problemas. Sim. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, pela disponibilidade de tempo, né, de estar nos esclarecendo todas essas informações. Eu acredito que sejam muito úteis, né, para quem está em casa e para quem está nos ouvindo, assistindo. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigada. Um abraço. A gente também agradece a você que esteve com a gente até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Agradecemos também a nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, Ortonil. A gente fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde!